Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E você que está conosco nessa noite, hoje eu tenho tudo para desabafar meu coração. Tudo. Quem estava agora pela manhã ouviu um bocado acerca disso. Quem está no grupo da igreja, PIB do Carmo, se conseguiu ouvir 13 minutos, mais 5 minutos de áudio, sentiu um pouquinho do que há dentro de mim. E se você está em casa, vai ouvir um bocado hoje à noite também. Não é de mim, mas são algumas provocações que Deus gera em nós. E da mesma forma como sempre aconteceu, a história bíblica, Deus em alguns momentos da história usou homens e mulheres para ser um porta-voz. Minha única responsabilidade hoje à noite é esta. Só um porta-voz. Só dividir algo que Deus está tratando comigo e logo eu vou também deixar derramar no teu coração. Então, feche seus olhos, ore comigo e deixa Deus falar contigo. Pai, mais uma vez, Senhor, da forma como eu tenho hoje pedido ao Senhor, derrama Teu Espírito Santo mais uma vez. Só isso. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, dentro dos nossos corações. Não deixe que a gente ouça outra voz, que não seja a Tua. Não deixe que a gente tenha outras vontades, que não seja a Sua. Não deixe, Senhor, que os nossos olhos almejem sonhos que não sejam os Teus. Não deixem que nossas prioridades deixem de ser as Suas. Toma conta, Pai, de cada palavra da nossa vida. Toma conta de cada passo, de cada vontade, de cada sonho, de cada olhar. Pai, derrama o Teu Espírito Santo mais uma vez. Faça-nos olhar com Teus olhos. Deixe-nos ver aquilo que o Senhor vê. Deixe-nos sentir aquilo que o Senhor sente. Essa, Senhor, foi a minha oração há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Quando ainda um adolescente, Senhor, sempre pediu ao Senhor de que só pudesse sentir o que o Senhor sente. O Senhor deixou esse mesmo desejo no coração de profetas e ainda continua deixando no coração daquele que tem ouvido para ouvir a Tua voz. E hoje à noite é a mesma história. Minha oração, deixa a gente sentir o que o Senhor sente. Se fosse o Senhor hoje à noite aqui falando, deixa a gente escutar o que o Senhor falaria. Creio que o Senhor fala através da Tua palavra pregada. E eu vou me limitar a falar dela hoje, mais uma vez. Mas que a nossa consciência hoje à noite seja diferente de outros domingos. Os tempos são outros, Pai. É notório. Só aquele que não tem ouvidos para ouvir, não consegue discernir. Aquele que não discerne, repete. E a gente não quer repetir. A falta de discernimento que o Teu povo já teve muita história. Já teve ao longo da história, já teve ao redor do tempo. Trouxe dores e a gente lê isso. Queremos aprender a Te obedecer. Porque é melhor, porque é a Tua vontade. E a gente não tem dúvida de que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, Pai. Por isso, mais uma vez, que o coração de cada um aqui hoje à noite seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, mais uma vez, o Teu Espírito. Quando isso aconteceu na história, pessoas se converteram, milagres aconteceram, Teu nome foi pregado, uma nação aprendeu a se voltar para o Senhor. Por isso, mais uma vez, assim como em Atos 2, derrama o Teu Espírito sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Como falei, tenho tudo para deixar esvaziar meu coração para vocês, mas vou tentar, na medida do possível, deixar-me ser guiado por ela. Por isso, abra sua Bíblia, livro de Juízes. Juízes, Velho Testamento. Vocês que estão em casa, livro de Juízes, Velho Testamento, antes de Samuel. Capítulo 21, depois do livro de Josué. Capítulo 21 do livro de Juízes. Capítulo 21, verso 25 do livro de Juízes, depois de Samuel, antes de Samuel, depois de Josué, Velho Testamento. Um texto, por enquanto. Amém? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Está aí. Um contexto que o povo de Israel viveu, aonde eles conseguiram sair de uma teocracia onde Deus era o centro, onde tudo era para Deus, e conseguiram descer para a planície, para a profundidade, para o buraco de uma anarquia, ao ponto de viverem aquela frase, né? Cada um por si e Deus por mim. Não é nem Deus por todos, é Deus por mim. Todo mundo tinha razão, os profetas já não tinham mais. A despeito deles saberem quem era Deus, viviam suas vidas da forma como queriam. Ponto. Esse é um retrato, né? Uma foto. Essa era a nação de Israel no texto que a gente leu. Eu não consigo ver de forma diferente nos nossos dias. Quando a gente fala que naquela época não tinha Deus, quando você lê, né? Naquela época não havia rei, melhor dizendo, em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Da mesma forma, essa falta de autoridade, essa falta de centro, né, da centralidade em Deus, ela também é vivenciada hoje. Talvez, se você é um pouquinho antenado, você sabe que isso é um comportamento da nossa sociedade, onde aquilo que era tradicional deixou de ser tradicional, aquilo que era familiar deixou de ser familiar, aquilo que tinha um respeito deixou de ter um respeito. Exemplo, há dias atrás, um desembargador desacata um guarda municipal, e é um exemplo disso, onde a autoridade ela é roubada, onde o respeito é roubado, e todo mundo tem razão. O guarda que estava cumprindo o seu papel de guardar, de zelar pela lei, o desembargador que tinha a responsabilidade de fazer cumprir a lei, de fazer cumprir não, de observar a lei. Da mesma forma, a gente olha hoje juízes com descréditos, a polícia com descrédito, pastores com descréditos, padres com descréditos, até o espiritismo com descrédito, se você consegue lembrar lá do João de Deus, até o espiritismo com descrédito. Isso é quando a gente percebe que todo mundo está certo e não existe uma centralidade em alguma coisa, não é? A gente viveu isso ao longo da história, quando a razão do homem era o centro de todas as coisas, período da racionalidade.
A gente viu isso em história, quando a ciência deixou de estar no centro das coisas, né? Você vê hoje a quantidade de opinião sobre o Covid. Cada médico fala uma coisa, cada reportagem fala uma coisa. Ninguém sabe de nada, então logo os médicos nem sempre estão certos. E tantas outras coisas que eu poderia aqui, né, gastar mais minutos falando. Resumindo, cada um por si, Deus por mim. E se você me perguntar, pastor, qual é o título? Eu coloquei aqui, né? Falei, meu pai estava certo. Meus pais estavam certos. Meu pai tinha razão. E de fato, meu pai tinha razão. Eu vou tentar traduzir isso para vocês da melhor forma. Até usando algumas palavras que eu já preguei para vocês, porque acredito que a repetição é pedagógica. A gente não precisa de muita coisa nova. Se a gente não consegue cumprir o básico, para quê? Se a gente não passa de fase, né? Para que pular a fase e tentar chegar lá na frente? Se você gosta de GTA, para que usar os macetes, né? Resumindo, eu não sei quanto tempo eu dormi, mas eu vou tratar para vocês algumas das realidades. Bem-vindo ao Brasil, uma frase que eu vi essa semana, aonde o exemplo de pai, e você é antenado, pode ficar tranquilo, eu sei que foi uma campanha publicitária, o exemplo de pai no Brasil, no ano de 2021, é uma mulher. Ok? Esse é o Brasil. A Tami, para quem não está tão atualizado, né? Exemplo de pai, contratado pela Natura. Foi só uma campanha publicitária, porque queriam que a gente falasse mesmo disso, e deu certo. Acabaram que chegou lá em cima as vendas deles, se tornou o top 1 na Bolsa, na Ibovespa, só porque a gente queria discutir que era uma mulher ou homem. Mas, resumindo, eu não quero fugir do ponto de que ele é homem. Melhor, que ele é mulher. Já não sei de mais nada. Mas, resumindo, o exemplo de pai é mulher. E aí é óbvio, né? Eu não quero aqui excluir a realidade que existem pais de que não cumprem os seus papéis, e Deus pode permitir que uma pessoa como essa, a opção sexual dela, ela pode ser um excelente exemplo, né? Não de pai, mas de cumprir parcialmente a tarefa que um pai faria. Talvez ser presente na escola, correção, investir tempo com os filhos, ele vai fazer isso, ok? Então eu não quero excluir isso. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, a grande cantora, o grande cantor, melhor dizendo, no Brasil, eleito por algumas revistas no ano passado e no retrasado, não esse ano, mas o maior cantor é Pablo Vittar, que é uma mulher. Ok? Brasil. Ok? Entende? Onde eu estou falando que eu não sei quanto tempo eu dormi, a ponto de não perceber tudo isso. E aí eu quero falar sobre gerações e quero lembrar que meu pai estava certo. Talvez, consequentemente, o teu também estava certo em alguns pontos. Cloroquina é droga. Certo, Léo? Maconha é remédio. Ok? Brasil, nossa realidade. Cloroquina, hidroxidocloroquina, né? É droga. Maconha, remédio. Muitos defendem o uso da maconha medicinalmente, mas, ou seja, a gente pode tomar até um losartana sem receita, mas a gente não pode tomar uma cloroquina sem receita. Ok? Brasil. Matar um animal, fico muito mais tempo preso do que se eu matar você. Ok? Crime contra um animal é inafiançável. Se eu cometer um assassinato agora e não for preso em flagrante, ninguém pode me prender dentro de uma delegacia, se eu tiver um bom advogado. Brasil. Aonde eu quero chegar com esses dados? Não é? Polícia é tido como ladrão, ladrão na favela é tido como bonzinho, e tantas outras coisas que a gente pode aqui tecer. Eu quero te dizer que a sociedade está mudando, e parece que a gente dormiu um tempo e não percebeu. E eu caí na real quando eu abri a igreja pela primeira vez e vi 4, 5 membros
porque o resto era de fora. Os outros 10. Hoje pela manhã, 1, 2, 3, sendo o terceiro um novo convertido, Eurico. E fora o meu louvor, aqui atrás comigo, óbvio. Então, eu não sei quanto tempo eu dormi, não sei o que eu perdi, mas eu sei que tem alguma coisa muito errada. Então eu vou tentar pensar como é que eu vou traduzir isso para vocês. Para quando eu disse no áudio, hoje pela manhã, para que eu não ultrapasse a barreira da falta do bom senso, né? Hoje pela manhã fui surpreendido por um irmão meu. Esse é o meu tempo, esse é o tempo que eu estou vivendo. Estou deixando claro para vocês. Dormi e acordei. Acordei hoje de manhã, vim para a igreja e aí um idoso meu, né? 74 anos mais ou menos, minha ovelha, muito chateado comigo, muito, porque eu não poderia deixá-la entrar, muito. Vocês têm noção, quem estava aqui viu. Pastor, mas eu... Pode. Máscara. Olha, eu estou sem máscara porque vocês estão distantes, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas, pastor, eu quero entrar. Não posso, queridão. Eu não vou proibir, né? Óbvio, mas ficou chateado porque sabia que a gente iria se recusar. Então, ou seja, é um idoso, melhor idade, né? Sua terceira idade, que queria cultuar o Senhor, que queria aprender, que queria ler, que queria cantar, que queria adorar, né? Verbalizar com o seu canto. Ele tem um dom de canto também, mas não podia. E aí na parte da tarde, eu encontro com um jovem meu, não está aqui, queria que tivesse. Falei, mano, hoje à noite, te espero lá, vamos adorar a Deus, leva sua esposa, vamos cultuar. Pastor, eu acho que não vai dar tempo não, se der, eu vou. Falei, pô, mano, se der, você não consegue? Pastor, se eu não for, eu cultuo em casa. Aí eu, né? Falei, acabou. Falei, eu não sei, eu errei. Falei, Senhor, eu errei. Não entendi. Aí cheguei em casa, eu tinha passado no projeto, para ver como é que estavam os meninos e tal. Levei minhas meninas lá, minhas filhas, faço questão que ela veja a realidade. Para quem não sabe, né, estou morando de novo na cidade também, tá lá e cá, bom, para quem não sabe, você que está em casa aí, não conta para ninguém, não fala onde é, pé da Rivofele. Aí eu cheguei em casa, a gente às vezes fica à toa, né, olhando o WhatsApp, Facebook, estou ali olhando o Facebook. Aí na minha janela ali no Face, tinha lá, conheça o Islã. Aí um jovem bacana, maneiro, acho que eu postei até a foto no WhatsApp, ajoelhado, né? E aí tinha assim, pergunte-me como, né? Ou alguma coisa inicial, uma mensagem e tal, uma conversa. Eu falei, caraca, os caras são inteligentes. Plena quarentena, tem alguém fazendo campanha publicitária para falar do Islã. Fazer um jovem se converter a se tornar um muçulmano, né? E aí eu sem querer lembrei que eu saí da minha igreja e tinha 3 pessoas, sendo uma nova convertida. Eu falei, tá errado, eu não sei onde eu errei. Aí por isso que eu falo, né? Parece que eu dormi, acordei, fiquei aí uns 15 anos no sono, Léo. Se eu pudesse traduzir o que eu sinto, eu só choraria aqui. Talvez eu não vou chorar porque o Osalato de Eustaloprano está na alta. Mas essa é a minha realidade, essa é a nossa realidade. Está tudo fora de ordem, alguma coisa está errado, ainda não sei te apontar, eu tenho um caminho, eu acho que eu tenho uma direção, quando a Bíblia me ensina isso. Tanto você em casa, quanto vocês que estão aqui, eu quero que vocês sigam esse raciocínio comigo de que tem alguma coisa fora do lugar. E quando eu falo que meu pai tinha razão, é porque tinha. Estava tomando banho hoje à tarde, já tinha o que falaria no meu coração. Aí chamei a Lohane, do nada, ela foi para o banheiro. Amor, vem cá. Falei, amor, poxa, eu lembro de quando meu pai não deixou fazer uma tatuagem, quando meu pai não deixou colocar um brinco.
Aí comecei a lembrar de várias coisas que meu pai me proibiu. Mas também comecei a lembrar de tantas outras coisas que ele me deu o privilégio de hoje viver. Aí eu falei, meu pai está certo. Se muita gente chamava meu pai na época de bronco, rude, meu pai está certo. E aí eu falei, Deus, me deixa então deixar isso para fora. Foi aí que eu me recordei de que eu já tinha falado com vocês sobre um texto, que é Juízes capítulo 2. Quando eu contei a história de Israel, quando eu usei como exemplo Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Josué e a segunda geração, quando eu usei exemplo a vida de Davi, Salomão e Roboão, e hoje eu faço questão de repetir, não vou falar de outra coisa, a não ser daquilo que Deus está comigo tratando, porque essas palavras, na verdade, elas se traduzem num livro chamado A Oração de Jabez. E a primeira vez que foi falado sobre esse sermão, a forma como Bruce Wilkinson, pastor americano, a forma como ele organizou esses textos, ele chamou ele de Sermão das Três Cadeiras. Faz favor, filho, 3 cadeirinhas lá atrás. Pega para mim, por favor. Está lá atrás. Isso. Bruce Wilkinson, alguém que repetiu essas palavras recentemente, 5, 6 anos atrás, pastor Ed Renickvitz, pastor da IBAB, Igreja Batista em Água Branca. E quando eu falei desse texto com vocês, há mais de um ano atrás, eu perguntei para vocês assim, você já parou para pensar como será a tua casa daqui a 40 anos? Se você tem boa memória, você vai se recordar disso. Você já parou para pensar? Pode botar aqui para mim? Pode deixar aí mesmo. Obrigadão. Show. Eu abro elas. Brigadaço. Show. Proatividade, viu? E eu perguntei para vocês assim, vocês sabem, ou imagina, aonde seus filhos vão estar daqui a 30, 20 anos? Como é que vai ser a igreja daqui a 20, 30? Aí Deus foi assim, pá, no meu coração, porque falei, poxa, 1 ano e pouco atrás eu falei 20 e 30, mas eu dormi 1 ano e chegou aonde eu achei que chegaria. Entendeu ou não entendeu? Parece que alguém apertou reset ou apertou aquela que vai para frente na fita, né? Vai lá para frente. Você que não tem paciência de ler o livro e vai ler o final, parece que eu abri o livro, acordei e abri no final. Falei, tá errado. Se há 1 ano e pouco atrás eu falei, como estaria a nossa família daqui a 20, 30 anos, o que está de errado? Aí é onde eu falei assim, vou falar de novo disso. Vou lembrar de novo isso. Como vocês sabem, a gente está falando do fim dos tempos, a gente tem trabalhado a ideia do princípio das dores, e eu falei, isso está intimamente ligado. A diferença é que essas palavras, há 1 ano e meio atrás, nunca esperei que eu, pastor Fabrício, 28 anos de idade, veria algo similar acontecer no meu ministério. Nunca. E eu fico muito tranquilo, porque tenho percebido muitos pastores angustiados. A gente não conseguir traduzir em palavras que os nossos olhos vê. Eu leio na Bíblia que no final do tempo nascerá ou será levantado o anticristo, e ensinar isso para vocês é uma coisa simples. Li, ensinei. Frio, né? Algo muito teológico. Li, ensinei. Agora, eu chegar em casa, abrir lá no site da cnn.com.br e ver lá, diretor da ONU propõe em reunião que precisamos de um governo mundial. Falei, não entendi. Aí não. Dá para entender? Governo mundial, anticristo, logo, né, as promessas de Jesus estão se cumprindo. Falei com vocês domingo passado, Léo, acho que você também não sabia disso, mas São Gonçalo e Nova Iguaçu tem vulcão. Você sabia?
também não sabia. E aí, ou seja, eu sei que a Terra vai acabar em fogo. Agora, saber que em Nova Iguaçu tem um vulcão inativo há milhares de anos, isso aí eu não sabia. Percebe como é que as coisas vão se encaixando? Então, uma coisa é o que eu prego, a outra coisa é quando eu começo a ver, aí começo a ficar com um certo tremor a Deus, talvez como homens. Por exemplo, vou falar de Elias, né, quando viu ali aquela mulher tentando matá-lo, prometendo, né, Jezabel, falou, vou matar você, vou fazer com você igual você fez com os meus profetas, meus profetas e minhas profetisas e tal. E ele fala, me mata porque eu não quero mais viver, Senhor. Então, ou seja, eu sentindo na pele um cadinho do que eu sei que eu vou viver. E aí eu falo, Deus, só preciso então nos dar uma direção e ensinar para nós, eu me refiro a quem tem ouvidos. Tem quantos anos, William? 15 anos. Está me ouvindo? Tem convicção de que aqui não é seu pastor amigo, mas é Jesus falando contigo também? Tem convicção de que isso aqui é um livro que não é só um livro teórico, mas é algo que muda a nossa vida, família, sonhos, projetos e ainda a eternidade? Pronto. Minha conversa para quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ponto. Eu não vou nem entrar nesse assunto de pandemia. Não vou nem ficar gastando tempo com isso. Porque acho que isso não é o foco. Né? Acho que vai vir coisa muito pior por aí. Mas resumindo, deixa eu puxar de novo. Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 2, verso 7. Juízes 2, 7. Juízes 2, verso 7. Quem lembra quando eu preguei esse sermão aqui? Lembra ou não? Levanta a mão aí. Show. Juízes 7 diz assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. Eu vou ler devagarzinho para você perceber. Ó, o povo de Deus, né? Prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Vamos lá. O povo foi na igreja todos os domingos enquanto Josué estava vivendo. Melhorou? Então. E dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinha visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Verso 10. Depois que toda aquela geração da época de Josué, foi reunida a seus antepassados, então surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Ponto. Senta comigo aqui. De novo. Moisés sentou aqui. Acho que ele sentaria naquela lá, que é mais bonita, né? Moisés sentou aqui. Não sei quantos quilos ele tinha, acho que não dava. Que é meio perigoso. Moisés tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Muito íntimo. Moisés viu um mar se abrir. Fez através do poder de Deus. Moisés viu o poder de Deus, fazendo o braço dele ter lepra, curado, um cajado virar serpente, voltar de novo para cajado. Um homem que achou que não tinha qualificações, mas Deus usou ele mesmo assim. Moisés cometeu um assassinato, fugiu, Deus restaurou, honrou.
até libertar o povo egípcio, o povo de Israel, né, o povo hebreu, no Egito. E detalhe, né, eu não consigo imaginar isso, mas tinha pão, né, que era o maná, que caía do céu, né? O povo não precisava nem falar, estou com fome, Deus já mandava cair. Codorna, né? Caía, não precisava caçar. Estou com frio, tinha uma coluna de fogo à noite. Estou com calor, tinha uma nuvem. Tem muito tempo que a gente está andando, Moisés. Nossos chinelos, não vai ajustar no pezinho, pode ficar tranquilo que não vai desgastar. E não ia. Então, relacionamento, intimidade, conheci. Então, Moisés sentou aqui. Intimidade. A Bíblia ensina que, o texto que a gente leu, que depois que Moisés estava aqui, tinha alguém também que estava sentado aqui. E esse alguém é Josué. Josué estava sentado aqui. Por quê? Aqui eu falo que meu pai tinha razão. Êxodo. Abre aí, Êxodo. Êxodo 33. Êxodo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Você está em casa? Nota esses textos. Tenta meditar nele assim, de uma forma mais cuidadosa. Você vai entender que talvez teu pai também tinha razão, ou alguém que tinha essa figura paterna na sua vida e deixou um legado espiritual na sua vida, né? Talvez não foi teu pai, foi tua mãe, um tio, um primo, uma prima, um vizinho, né? Mas alguém deixou esse legado espiritual. Êxodo capítulo 33, verso 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O Senhor se relacionava com Moisés igual falava com um amigo face a face. Não me perguntem, não consigo te explicar. A teologia vai tentar, a gente vai tentar te explicar o que é isso, mas pode ter certeza que é só falácia. Quem sabe mesmo o que era falar face a face com Deus é Moisés. Quando chegar lá, você pergunta para ele. Se você não quiser chegar até lá, vou perguntar, tenta viver isso hoje. Acho que começa pela oração. Acho que começa pela porta de um quarto trancado e um joelho dobrado, e a gente diminuir a cada dia e Deus crescer em nossas vidas. Acho que esse é o caminho. E Deus falava a ele como amigo. E aí olha a parte B, e aqui é mais especial. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Não se afastava da tenda, Marcos. Josué queria pegar um cadinho de experiência que o seu mentor tinha, Moisés. E ele queria viver parte daquilo. Aí eu imagino assim, um jovem, ele era um jovem, acho que seus olhos brilhavam por aquilo. Brilho nos olhos. Brilho. Poxa, jovem é jovem, criança é criança, adolescente é adolescente, ok? Então naquela época não era diferente, a despeito se eles eram gente antiga ou gente nova, jovem faz o quê? Namorar, paquerar, ficar, acho que não tinha ficar não, né? Só, né? E brincar, e tantas outras coisas, ok? Mas Josué não. E detalhe, pode ter certeza que eles tinham sonhos também. Pai de Jesus era um carpinteiro, então tinha profissões, pode ficar tranquilo, ok? Nem todo mundo ali era alguém que vivia só, né, da religião. Aonde eu quero chegar? Hoje eu vejo que meu pai tem razão. Cada noite que ele chamava eu, minha irmã e meu irmão para orar com eles na cama, ai da gente se a gente não fosse. Ai, eu acho que você também pode falar algumas coisas do seu pai, né? Ou da sua mãe. Meu pai tinha razão. Ele não me impôs a fé. Ele não me obrigou. Ele me mostrou quão
gratificante é servir a Deus. Você pode falar assim, não, pastor, sim, se seu pai te obrigava a ir para a igreja, seu pai lhe obrigou, isso era mal. Não. Você também não dá remédio ruim para o seu filho? Você não fala que é bom? Meu pai também fazia a mesma coisa. Só que eu não sabia que era bom. Hoje eu vejo. Tenho 3 filhas, meu mundo, minha razão de viver, sou grato a meu pai, minha mãe, e homens e mulheres que na história da minha vida dedicaram muito tempo. Então, pai, você estava certo. Estava tomando banho hoje, quando eu me lembrei disso. Chamei a Lohane, como eu falei para vocês. Falei, amor, você lembra da Sara? Lembro, ela falou. Sara, para quem não sabe, morou comigo, com a minha esposa, porque teve algumas complicações familiares e ainda adolescente foi morar comigo e com a Lohane. Porque momentaneamente ela precisava. Se você sabe um pouquinho do meu contexto familiar, sabe o que a gente viveu lá. Aí eu falei, amor, quando a Sara nasceu, a mãe dela, minha tia, teve depressão pós-parto. Ela foi morar com quem? Meu pai. Inconscientemente, eu repeti o mesmo comportamento do meu pai. Mesmo. Mas não percebi. Hoje, tomando banho diante de Deus, eu lembrei disso. Um outro exemplo. Algumas pessoas falam, pastor, o senhor é um pouco irresponsável porque o senhor colocou a sua família em risco, porque suas meninas morando num sítio perto de outros homens que são usuários e tal, e eram usuários. Ok. Esqueci de lembrar. Meu pai fez isso 2 vezes, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu não lembrava disso. Eu tinha um primo que era usuário de droga, morava na Cracolândia. Meu pai ligou para a família, pediu para que ele fosse para Volta Redonda. Meu pai arrumou um emprego para ele na empresinha que meu pai tinha. Tentou ajudar. Morou com a gente. Beto, o nome dele. Aí depois eu lembrei de outra história. Tio Paulo, mesma história. Eu não me esqueço da cena de ver, ele veio do Rio Grande do Sul. Ele cheio de tatuagens no braço, aí se converteu, achou que tinha que tirar a tatuagem e usava cloro, né? A fábrica tinha cloros, ele tentava limpar. Eu lembro meu pai falando, não, isso não muda o seu caráter, isso não vai dizer quem você é e tal. Hoje eu me vejo fazendo o que meu pai fez, há muito tempo. Então meu pai tinha razão. Meu pai tinha razão. Por isso que esse é o meu título hoje. Eu não sei quem na sua vida tem razão. Não sei quem que você está fazendo aí comparando, né? Na minha vida também alguém fez isso aí. Apanhei, bocado. Correada, muitas. Graças a Deus, meu pai tinha razão em cada uma delas. Se hoje eu toco violão, porque tudo que meu pai precisava no culto era alguém que tocasse violão enquanto ele pregasse. Ponto. Toco mais ou menos, né? A bateria, se hoje eu arranho, é porque na igreja chegou, na época, alguém que tocava violão, mas não tinha um baterista. Eu fui entrar na bateria. Meu primeiro violão, um de Jorge, todo quebrado. Rogério me deu ele. Mas com 7, 6 anos de idade, meu coração brilhava, meus olhos brilhavam. Eu, com 6, 7 anos de idade, irmão João Peixoto, acho que eu já falei isso com vocês, ele tinha um Corcel 2 com aquele megafone de peixaria. Lembra? Eu só li o texto. Senhor, meu pastor, nada faltará. E ele andando com o carro. Eu quero traduzir para vocês que meus olhos brilhavam. Mas porque alguém me ensinou isso. Alguém investiu tempo na minha vida. E nem sempre foi um pastor. Sabia? Nem sempre. Meu pai fez um grande papel de pastor na minha vida, mas nem sempre foi pastor. Meu namoros, na verdade só um, né? Meu namoro, a primeira não valeu não. A segunda é que era de Deus. Meu namoro, teve um homem, pastor Antônio, aquele negão de altura, que estava aqui há muito tempo atrás, eu chamei ele para pregar. Ele é sobrinho do irmão Cristóvão, por coincidência da vida, né? Homem fundamental na minha vida. Meu relacionamento com a Lohane, fundamental.
Mas eu vi ele chegar na Getsemane, Igreja Batista de Getsemane, em Volta Redonda, enquanto ainda namorava sua esposa. E o relacionamento dela com ela, ele era um seminarista, namorava, melhor dizendo, ele era noivo. Se ele está me ouvindo, ele sabe disso. Resumindo, ele me ensinou, ele me mostrou um legado. Resumindo, meu pai tinha razão. Porque foi o mesmo pai espiritual que Moisés deixou em Josué. O mesmo. Minha pergunta é: o que a gente está sendo para essa geração? O que de legado a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os netos de vocês? Eu vi meu pai, não foi nenhuma, nem duas, nem 10, foram muitos anos, seja no momento alegre ou na dor, eu vi meu pai ajoelhar, chamar minha mãe, eu e minha irmã, e anos depois o meu irmão, para orarmos juntos. Eu vi, eu sei que é uma família. Se hoje eu acolhi dependentes, inconscientemente meu pai me ensinou isso. Talvez você não tenha uma figura paterna, isso é possível, mas pode ter certeza que Deus, ele enviou alguém. Pode olhar na sua vida que alguém fez esse papel. Deus fez. Pode ter certeza. Só você tentar lembrar quem fez esse papel na sua vida. Às vezes pode ser sua mãe, que tem algumas mães que é melhor do que alguns pais, do que pai, né? Tem mãe que faz o papel duplo, né? Mas alguém deixou. E a minha pergunta é: o que você está deixando na vida de outros? Porque Moisés sentou aqui, Josué sentou aqui. E o texto que a gente leu? O texto que a gente leu Josué, em Juízes, capítulo 2, verso 7. Fala que a segunda geração não sentou, Léo. Você já viu quando você desliga o ventilador? Desliguei o ventilador, o que acontece, Patrícia? Ele continua rodando, quanto tempo? Alguns segundos, né? Essa é energia residual, sei lá, é um resíduo de energia, né? É o que aconteceu com aquela nação. Desligaram o ventilador, eles continuaram rodando só um pouquinho, até parar. É o carro na banguela. Pum, desligou. Era essa galera aqui. Vou tirar isso daqui. Quem sentou aqui no meio foi essa segunda geração. Você que está em casa, está me ouvindo? Deixa eu te lembrar. Talvez você tenha muito orgulho para falar do teu pai ou do teu avô, se você tem mais de 40, 50 ou 60 anos. Mas não tem muita coisa para você contar para o seu neto. Tem muita coisa que a gente se lembra, talvez, do que meu pai fez. O que eu estou fazendo? Porque meu filho amanhã vai fazer o que eu faço, não o que eu falo. Hoje eu vivo isso. Eu falo com a Lohane: amor, a gente vai poder errar na Antonella, não. Porque a Sofia, a Isadora é meio ciumenta, né? Meio individualista, não gosta de dividir. A Antonella nós vamos ter que acertar. Porque cortou, não dá mais. Então, resumindo, ela viu isso em mim e na Lohane. Não tenho dúvidas. É minha meia-culpa aqui. Porque minha filha faz aquilo que eu faço, ela não faz aquilo que eu falo. Isso eu tenho certeza. Então, quem sentou aqui foi aquela segunda geração, o William, que se lembrava daquilo que Josué viveu. Moisés, aquele cara que abriu o mar vermelho, foi. Aquele que mostrou para a nação que dava para obedecer a Deus e ser liberto, foi. Eu lembro. Deus é bom, né? Bom, e aí seguir a vida. E a segunda geração depois dessa é o que Juízes, capítulo 2, ainda verso 8, bota no verso 8, 9, Juízes, isso, verso 9, isso, verso 10,
Isso aí. Depois que toda aquela geração foi reunida seus antepassados, aquela geração lá, depois que todo mundo morreu, Moisés, Josué e aqueles que estavam vivendo juntos ali, ok? Depois que eles morreram, surgiu uma nova geração, Léo, que não conhecia o Senhor e nem lembrava, né, aquilo que o Senhor tinha feito por Israel. Entendeu? É isso que a gente vive hoje. É o que eu consigo resumir, traduzir, o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou vendo hoje como pastor. Se você acredita que Deus me trouxe para cá, eu estou dizendo mais uma vez para você, assim como eu já disse há mais de um ano atrás, a gente está vivendo isso aí. A gente fala muito bem do que meu avô, do que minha avó, do que meu pai fez sapata e botou teto, e era igrejinha pequenininha, e era lá na estreia, e era não sei na onde, e era fez o quê. Meu pai ia de charretinha, e nós, quando estava quente, nem ar-condicionado, tocando na alta, botava sorriso no nosso rosto. Nós, não sei quanto tempo eu dormi, não sei, mas é. Antigamente, daqui da estreia dá o quê? Uns 5 km? 5 km? 5, 6, 4. Charrete. Quem que eu vi dizendo? O Gonzaga. O Gonzaga falou que vinha para cá com o Maicon e a esposa dele e o outro filho na charrete. Eu falei, caraca, que legal. Eu acho que se eu tivesse naquela época eu ia gostar, porque eu gosto de bicho, vocês sabem disso. Então, com certeza, o filho reclamava, né? Eu acho também que vinha, né? Mas às vezes a gente deixa de vir porque não tem uma roupa bacana. Entendeu a diferença? É isso. Meu pai estava certo. Só vai piorar. Só vai piorar. Se a gente não acordar hoje, nem lembrar do que Deus me fez lembrar hoje do meu pai, nem lembrar eu vou mais. Se eu não deixar aquilo lá entrar no coração das minhas filhas e ela ver em mim aquilo que eu vi no meu pai, não vai rolar. Não vai. Não vai. Pode ter certeza disso. Absoluta. Pastor, o senhor acredita que seus filhos podem se tornar uma pessoa ateu, não crê em Deus? Sim, lógico. Óbvio. De todos os filhos de vocês, quem mais pode duvidar de Deus é as minhas filhas. Por quê, pastor? Você é um pastor. Foi óbvio, porque ela vê a parte mais podre do que é se relacionar com pessoas. Minhas filhas veem. Então ela pode falar, nossa, isso não quero não. Entendeu? Então é, por aí. Por isso que talvez tem muitos filhos e filhas de pastores que pastotaram da fé. Que vê a parte mais negra do negócio. É onde a gente pode chegar. Minhas filhas convertidas ao Islã? Sim, acho. A religião do Islã é a religião que mais tem crescido nesses últimos dias, meses e anos. Acredito que sim. Pode ser. Por que não vai ser, Jaque? Porque eu vou ensinar. Vou. A vara vai cantar. Vai ter regras. Eu vou amá-las. Eu vou ensinar. Eu não vou ler a Bíblia só com vocês. Eu não vou pregar só para vocês. Eu vou também ensinar minhas filhas. E vou lutar até o último segundo, enquanto Deus me der fôlego, para ensinar para elas aquilo que meu pai me ensinou. E aquilo que meu pai aprendeu com alguém. Meu pai aprendeu com o pastor Edson Pertele Vieira. Quer desligar, filho? Pode desligar, fique em paz. Meu pai aprendeu com o pastor Edson Pertele Vieira. Você pesquisa no Facebook, você pode deixar ele lá. O pastor hoje é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. E quando meu pai tinha 24 para 25 anos, quando eu nasci, ele falou para meu pai, você tem um chamado pastoral? Meu pai, tem não. Resumindo, meu pai hoje é pastor, depois de muitos anos. Mas alguém investiu na vida do meu pai. Eu conheci o segundo homem na vida do meu pai, Derlon. Também é um amigo meu. Ele fala, Fabrício, caminhei juntinho com teu pai e com tua mãe. No dia que seu pai noivou, eu estava lá. Eu falei, é isso. Cadê a gente? Cadê a igreja? Cadê a comunhão? Lembra daqueles filmes, né? Deixados para trás? Parece que às vezes eu estou nesse filme. Cadê todo mundo? Não sei. Não sei.
parece que eu dormi e acordei e alguma coisa aconteceu. Eu fico tomando esses Zoipidem, Josado. Esse negócio está acabando com a minha memória. Parece que foi isso. Não sei. Pastor, qual é o caminho? É óbvio. É reconhecer quem é Cristo. É lembrar das coisas mais básicas da vida. Quando eu falo que meu pai tem razão porque ele me ensinou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por meio dele. Ponto. Meu pai deixou isso bem claro no meu coração. Bem nítido. E hoje eu quero que, de alguma forma, você relembre do que alguém também deixou claro no seu coração. Se ninguém nunca deixou, hoje eu estou sendo teu pai, talvez espiritual, para te lembrar disso. Deus não esqueceu de você, Deus está usando a minha vida para dizer isso a você. Ponto. Porque Deus não esquece da gente. Nunca, 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 nunca. Essa história de Israel, ela traduz, ela é um retrato da nossa vida. Eu estava olhando o esboço do livro de Juízes hoje, falei, pai, é notório, assim, só cego não enxerga. O esboço do livro de Juízes o povo desobedeceu, o povo foi disciplinado, Deus restaurou o povo. É um esboço, resumindo, 30 e poucos capítulos, esse é o esboço. É simples. Moisés tinha relacionamento com Deus, junto com Josué. O outro de Josué brilhava. Essa galera aqui, que sentava no meio, que era a galera com café com leite, igual o Bruce fala, só vivia das experiências da galera daqui. Meu pai, meu avô, meu tio fez isso, fez, e aí? Você fazendo o quê? Você fez o quê? Qual é o seu legado? Você acorda de manhã, o que você quer fazer? Então, aquela galera não sabia também, só sabia o que o pai fazia. Porque aqui, essa galera acordou de manhã e ouviu, né? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que lhe mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e tal. E foi. Ok? Então, todos os dias ele aprendia a obedecer. Todos os dias. Abraão. Aqui, filho de um grande pai, pai de um grande filho, e Isaac. Filho de Abraão, pai de Jacó. Mas esse aqui negociou. Abraão poderia falar assim, né? O pai dele. Primeiro Deus, depois eu. Esse aqui falava, primeiro eu, depois Deus. E esse aqui? Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. Aí fala, onde que a gente está hoje? Lá? É isso aí. Simples quanto parece. É simples, o evangelho é simples, eu não tenho dúvida. Louvado seja Deus que Ele me permite sair daqui e sentar aqui. Graças a Deus. Isso é misericórdia. Todo dia de manhã eu tenho convicção de que Deus não me dá aquilo que eu mereço. Não dá, porque aquilo que eu mereço é correção, é morte. Porque o salário do pecado é morte. Mas Ele me dá o que eu não mereço, é graça. Então, eu sei que eu posso sair de lá para cá, por causa do sangue dele. Agora, se a gente se contentar em ficar aqui, eu vou te dizer o que vai acontecer. A sua geração seguinte, seus filhos, netos, ou bobear, isso ainda está acontecendo já, não quer nem saber de Deus. Na verdade, a gente vive um tempo hoje aonde a gente já duvida da existência de Deus, e eu já falei com vocês que não existe ateísmo, né? Existe a idolatria. Você não consegue crer em nada já, você sempre vai crer em alguma coisa, e o ateu acredita naquilo que ele tem de conhecimento. Então, na verdade, isso é uma idolatria. A Bíblia nos ensina isso. Você se torna parecido com aquilo que você adora. E você adora aquilo que é prioridade para você. Ponto. E aquilo que é prioridade para você se torna um Deus, e esse Deus pede o seu tempo, pede a sua dedicação, e sempre vai invocar que você dedique a sua vida àquilo. Pastor, qual é o Deus que a gente adora? Trabalho, dinheiro, família,
um bilhão de coisas. Bilhão de coisas. Estudos e pá. A gente pode falar muitas coisas. Não que essas coisas não devem ser algo a ser buscado, mas quando você tira Deus do centro da sua vida e coloca qualquer outra coisa, isso é idolatria. Porque eu já ensinei que o oposto de fé, quando você deixa a fé, você não se torna um incrédulo, né? Ele é um incrédulo, abandonou a fé. Antigamente falava excomungado. Ele é excomungado e tal. Não. Você se torna um idólatra. Você vai adorar alguma coisa. Vocês que estão em casa, se não tiveram tempo para estar aqui, pastor, não deu tempo. Então, tem alguma coisa aí entre você e Deus. É uma honestidade sua com Deus. Mas tem. Além do decreto, óbvio. Não obedecer às leis dos homens. Mas tem algumas coisas aí entre nós e Deus. Abraão, Isaac, Jacó. E para fechar, Davi. Davi sentou aqui. Por quê? Eu amo falar de Davi, vocês sabem disso, acho que já me ouviram falar em inúmeros momentos. Mas parece que a gente não aprende, né? A gente não consegue acreditar que um pecador, ele foi um homem segundo o coração de Deus. É porque a gente não sabe o que é amor, que é misericórdia, que é compaixão. Davi. Você pecou, Davi, matou, você pegou uma mulher que não era sua. Davi, você destruiu sua família. Davi, você negligenciou a criação dos seus filhos. Um matou o outro, Davi. Um irmão estrupou a outra irmã, Davi. Você não toma cuidado, Davi. Beleza, Davi. Te perdoou. 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Mas Davi teve um filho chamado Salomão. Salomão, vocês conhecem a história deles. Ele era um homem, sim, bom, né? Um homem sábio. Estou pregando sobre a vida dele, no livro de Provérbios. A gente tem falado um bocado sobre isso. Deixou muitos ensinamentos, né? O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, Cantares de Salomão. Muitos. Na verdade, nem todos os provérbios foram escritos por ele. Se você não sabia, agora você sabe. Mas Salomão, ele desrespeitou a lei de Deus quando ele começou a ter várias mulheres. Porque ao contrário do que você imagina, né, ter mulheres que não são da mesma fé, no contexto dele e também no nosso, faz mal. Por que faz? Mulher ou homem, okay? Não sou machista. Mas por que faz mal? Porque quando Salomão entrou nessa, né, 1, 2, 3, 200, não dá trabalho, imagina 200, 300, então ele tinha 300 concubinas e mais 700 mulheres, 1000 mulheres, isso aí, pode procurar lá sobre a vida de Salomão, no livro de Josué, de Josué, você vai esbarrar nesse contexto. Salomão desrespeitou um dos princípios mais básicos, que era negociar a fé, porque cada mulher tinha uma religião. Abra sua Bíblia aí, ou se você quer me ouvir, se você quer aprender, abra sua Bíblia. Primeira Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. Olha o que Salomão fez. Primeira Reis, capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Então, acabou. Além de amar mulheres que não adoravam a Deus, abominou tudo quando pegou da família do Egito, que era tudo que Deus abominava, que era descer para o Egito. Vocês já estudaram isso comigo, quando a gente falou da vida de Abraão. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias,
e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. E no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Quem está solteiro já está nervoso comigo. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se. Olha isso. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Talvez como o nosso. Talvez como de muita gente. Talvez como o meu, em alguns momentos. Como for o coração do seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Olha aqui, verso 5. Ele seguiu Astarote e a deusa dos Sidônios e Moloque. Salomão seguiu Moloque. Quem foi Moloque? Lembra da palavra Moleque? Moloque tem a ver com criança. Então, Moloque era um deus que exigia sacrifício de crianças. Quem que começou a adorar esse deus, Patrícia? Quem? Salomão. Então, meu pai tinha razão quando Fabrício, não pode. Não é assim. Eu não te criei para isso. Não foi isso que eu te ensinei. Eu acho que era Davi falando com Salomão. Não foi isso que eu te ensinei, Salomão. Foi sim, pai. Aquela não era sua também. Era mesmo. Então, mas você viu o que aconteceu de ruim. Aí é mesmo, pai. Então não posso fazer porque você destruiu sua vida no finalzinho. Foi. Então não faz. Viu? Não deu certo. Será que a gente está conseguindo falar assim? Acho que eu já falei para vocês. Se tinha um texto da Bíblia que Davi queria tirar, era essa parte quando fala do pecado dele com Batseba, matando Urias e tantas outras coisas. Mas não, Deus não tirou. Se Deus deixou esse texto lá, Jaque, por quê? Porque os nossos erros também ensinam nossos filhos. Também. É aqui que eu falo que a nossa religiosidade adianta de nada. De nada. Minha filha falou assim comigo: pai, você cortou o sinal. Falei: filha, porque assim, depois das 11, sabe? Não é ainda 11. Falei: você lascou. Cortei o sinal, o pai está com pressa, o pai errou, está errado, acabou, vamos dirigir. Estava voltando de Friburgo ontem, voltando com um aluno, e aí eu tive que cortar um sinal para chegar a tempo, 10 horas da noite, o aniversário de uma irmã nossa. Cheguei lá e estava todo mundo esperando para cantar o parabéns e para orar. Resumindo, ela viu um erro meu. E não tinha para onde eu correr. Pai, errou, filho. Errei mesmo. Podia ter. Então, é melhor, sabe? Salomão. Se você continuar lendo 2 Reis 11, finalzinho da vida dele, dentro de Israel, tinha postes ídolos para todo lado. Dentro do povo de Deus. E o que isso gerou? O filho de Salomão. Qual o nome? Roboão. Louco. O cara era louco. Jaque, ele fez tudo que não podia. Tudo. Não era 12 tribos de Israel? Bonito, né? As 12 pedras, as 12 tribos. O cara dividiu as tribos. Ficou 10 para um cara e ele ficou com 2. E mesmo assim babou tudo. Só trouxe desgraça. Por quê? Porque o texto que a gente leu de Juízes, capítulo 2, verso 7, falou que Moisés serviu a Deus, Josué vinha a Moisés servindo, segunda geração só lembrou do que os seus antepassados viviam, e a geração seguinte sequer lembrava de Deus. Meu povo, Deus deixou eu pastorear justo nessa época. Hoje eu vejo isso. Eu sei o que me espera
eu sei. Isso não me traz tristeza, muito pelo contrário, como eu já sempre disse para vocês, isso me mostra o tamanho do desafio que Deus colocou na minha vida, e na minha esposa e nas minhas filhas, só. Mas essa é a história. Não sei aonde você está sentado, não sei. Talvez você está falando, o pastor, acho que está sentado ali, não sei também não, viu? Sei não, sendo bem honesto. É hora que balança, é hora que balança. Acho que todos nós, começar por mim, a gente tem que rever onde a gente quer. Ou aqui, frio, mas vai ter culto hoje, e daí? Vamos lá adorar a Deus, adora aqui também, qual a diferença? Igreja sou eu ouvi isso hoje, e olha que fui tolhido pelas minhas próprias palavras, sempre preguei isso, mas se esqueceram, se a gente não estiver aqui, quem vai estar? Uai, se ninguém pregar aqui, quem vai? Em casa, dá pra gente fazer alguma coisa? Dá, a gente tem feito? Não. Então foi só uma desculpa. Sim, só uma desculpa. Até quando? Até quando a gente morrer. Aí eu falei hoje de manhã, que a gente não foi morto pela pandemia. A pandemia só mostrou que a gente já estava morto há muito tempo. Ela só foi um raio-x. Quando alguém falou assim, a igreja não pode abrir. Que isso, a igreja não pode abrir, isso é um ultraje, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, o pastor é covarde, isso não deve acontecer assim, tem que estar lá pregando, tem que desafiar a lei mesmo, a gente tem liberdade. E aí voltou, quem estava aqui? Eu, mais 3, tem alguma galerinha. A gente. Isso aí. Então, a gente pode sair daqui e sentar aqui. E aí, quando eu tomo alguns cafés com vocês, pastor, meu pai fez isso, minha mãe, minha avó, meu avô. Legal, glória a Deus. Também tem muito legado assim na minha vida do que meu pai representa para mim. Mas eu sei que não é só isso. Eu sei que as pessoas não vão se converter com eu falando do amor. Se eu falar do amor de Jesus, um espírita kardecista fala da mesma forma. E melhor do que eu. Melhor do que eu. Você não tem dúvida, não. Melhor do que eu. Um maçom, tem uma visão de assistência social muito melhor do que a igreja. Qualquer igreja no mundo. Sempre terá. Porque acho que ele, de alguma forma, ainda tem sentimento de que o mérito, a meritocracia humana, de alguma forma tem benefícios espirituais. Um erro. Mas, negociar esse princípio aí de não dá só para falar do que as pessoas fizeram, não adianta só a gente falar do amor, falar do perdão, falar da misericórdia, falar da salvação. Não, a gente tem que fazer. Aí hoje de manhã eu falei com vocês, ontem ainda conversando com um líder, um irmão, meu amigo pessoal em Cristo, minha liderança nessa igreja. Pastor, mas eu acho que a gente precisa também cuidar da vida espiritual da igreja. Eu falei, tá certo, é isso mesmo. Eu sei que às vezes eu erro nisso. Parece que a gente fica mais preocupado com os de fora do que os de dentro, né? Assim, parece que o cracudo tem mais valor do que o dizimista, mais ou menos por aí. Parece que o macumbeiro não tem tanto valor assim quanto a pessoa que chega engravatada. Eu sei. Mas aí eu me lembrei também, falei hoje de manhã aqui, eu sou criado na igreja cristã, tenho 28 anos, então deve ter uns 20 anos isso. 10, quando eu tinha 10, 11 anos, 12 anos. Eu cansei de ver gente levantar nas assembleias, quando eu tinha algum projeto, alguma coisa, e falar assim, não, mas a gente precisa olhar para os de dentro. Tem irmãos nossos fraquejando na fé. Olha lá, o fulano, quanto tempo não vem na igreja? Pastor, você não está preocupado com ele? Aí eu falei, caraca, poxa, se tem quase 20 anos que isso acontecia, então quando é que a gente vai viver no som da igreja? Quando é? Eu tinha 12 ou 14 anos, bobear, se eu procurar, ainda acho lá em casa esse papel, porque eu guardo muito papel. Eu lembro que eu tive que fazer um estudo, imprimir
uma pesquisa para apresentar para a Assembleia da Igreja no domingo, né, de Assembleia, a galera que gosta de Assembleia, provando para a igreja que a gente precisava de um data show, um notebook e um data show. Era um notebook da Dell, provando. Aí eu imprimi o tipo do data show, eu imprimi o tipo do notebook, cotei o preço na Casas Bahia, Info in Time, acho que era Info in Time, não está errado, o data show, que era um da Samsung na época. Aí eu cheguei no domingo na igreja, eu era um adolescente, cheguei distribuindo as folhas, imprimindo trabalho. Eu trabalhava numa empresa, eu era ajudante do ajudante que ajudava a ajudar o ajudante. Eu pedi até para minha patroa na época ajuda para comprar o data show. E aí eu cheguei para o Ministério Infantil, falei, Lenilda, Emilda, Clenilda, alguma coisa com Nilda. Você está me ouvindo, com certeza, a galera de Volta Redonda, uma parte às vezes ouve. Lá na Sud 1, né, lá na Getsemane. Aí eu falei assim, não lembro o nome dela certo, Zenilda. Falei, isso aqui é a forma como o Data Show pode te ajudar no seu ministério. Aí eu fui lá no Lírio de Jovem, acho que era o Rony, hoje até um tatuador lá em Volta Redonda. Falei, Rony, aqui ó, isso aqui pode te ajudar no ministério. E fui levando em cada um. Falei, o Data Show vai te ajudar nisso e tal. Para quê? Para mostrar para a igreja na época que era legal e a gente precisava de um Data Show. Era mais ou menos isso. Não, isso tudo porque a gente estava muito focado na prática mais simples da nossa experiência religiosa, que era mais para dentro e menos para fora, que era mais em nós e menos nos outros. E isso sempre me causou uma ojeriza, sempre, porque parece que o que Deus tem para a minha vida não foi aqui dentro. Aliás, já disse para vocês que se Jesus descesse hoje, dia 2 de agosto de 2020, Marcos, se ele descesse agora do céu, aonde ele ia? Tá. Jesus, se descesse agora, aonde Jesus ia estar agora? Jesus falou, eu vou descer lá, eu vou descer na terra, lá em Carmo, aonde ele ia estar? Os que não conhecem. Show. Aí por isso que ele falou com a gente, vão e façam mesmo, né? Então, gente, Jesus não estaria aqui no domingão à noite, né? Eis, fugiu, tá? Eu somos, não. Estaria lá fora. Então, percebe? Então, não sei, né? O que passa na tua mente, passa na minha e na sua um milhão de possibilidades. Conceitos, prioridades. Mas, aonde é que você está sentado? Onde você quer estar sentado? O que você tem deixado para os seus netos, seus filhos? O que é que você lembra do seu pai, do seu avô? Eu acho que o melhor lugar para a gente estar é aqui. Relacionamento, intimidade, comunhão. Deixa isso para os seus. Pastor, eu ainda não tenho filho. Graças a Deus. Graças a Deus. E chega em casa, meu irmão. Mas se você tem, você sabe do que eu estou falando. Estava viajando esses dias para Volta Redonda. Fiz um bate e volta. Falei, filha, vamos com o pai. Não, vamos com o pai. Vamos lá, vai ser legal. Aí fui buscar umas doações de pão para o projeto. Meu primo tem uma padaria em Barra Mansa. Trouxe a Fiorino do Adriano, cheio de pão para a galera lá no projeto. Aí no meio do caminho eu estava indo com a Isadora. Saí daqui, era 1h da tarde. Chegamos lá acho que umas 6, 7 horas. Aí no meio do caminho eu não deixei ela dormir. Não deixei, mas no outro dia de manhã não teve jeito. Ela teve que tirar um cochilo. Aí eu dirigindo, olhando para ela, eu falei assim, está na hora já dela fazer alguns cursos. Tá, macaca velha, grande do meu lado, 7 anos. Falei, está na hora de voltar para o inglês e tal. Aí eu me recordei que vocês falam para mim, né? Você que já é pai mais tempo, pastor, você vai perceber que você não vive para você, você passa a viver para os filhos. Beleza, se a gente passa a viver para os filhos nas coisas materiais, por que não nas espirituais também? Se a gente quer que nossa filha faça uma boa faculdade, bilhões de possibilidades, por que não também um legado espiritual? É onde eu estou entre a fé e a razão. É isso aí. Então, não sei o que Deus está falando contigo, não sei nem por que eu chego nesse ponto, mas é por aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Isso aqui eu vou contar. Eu sabia que ia ter uma hora certa para eu retribuir isso.
Eu fui para Volta Redonda 2 semanas atrás. Umas 2 semanas. E a diretoria sabe, fui para lá com o objetivo de trocar de carro. Porque a diretoria não, o Brasil sabe. Que nem falar, que raio daquela ideia, a benção que foi na minha vida. Posso reclamar não que foi benção. Deu para carregar uns cabritos, né? E aí cheguei lá, não era nada daquilo. Na verdade, a gente tentou uma opção que seria usar o fundo ministerial para isso. A gente precisa de vocês, igreja reunida. Aí deixamos para lá, não dava para ser. Aí fui para Volta Redonda. Falei, Deus vai mover e vamos ver o que dá. Só que Deus conhece meu coração. Não dava mesmo. Falei, eu não vou entrar no financiamento para pagar um absurdo de parcela e para viver em função disso. Deus só sabe que eu preciso rodar. Ponto final. Tanto é que eu peguei o carro com 51, já está com 53 e pouco. Tem 1 semana e meia que eu estou com ele, ou 2. Aí, fui para o Rio, dormi no Rio 2 dias, procurando carro e tal. 1 bilhão de gente vendo, pesquisando e tal, a galera daqui também, Júlio olhando 1 bilhão de carro. A galera. Não deu, não dava. Aí na sexta noite, me conformei, entrei para casa, falei, amor, chega, já deu, cabeça está 1 milhão por hora, vou pegar um carrinho na mesma faixa, só vamos sair daquele carro, porque realmente já deu o que tinha que dar, deixa outro sofrer, né, tal, deixa outro chorar. Vamos pegar um golzinho, pá. Aí, um amigo, ultrapassa a ovelha, amigo, Adriano liga, né? Adriano da Jose, pastor, e aí, resolveu? Mais ou menos. Falei, tá resolvido. Amanhã é um golzinho bolo, 97 e tal, assim assado, basicão, mas filezinho. Vou fazer um bem bolado e tal. Não. Pode parar. Amanhã só vai para. E eu tô indo para Volta Redonda, para Barra Mansa, a gente resolve. Falei, você tá doido, filho? Não, pastor. Meu presente e presente do Adriano, do Sandro, da empresa, né? Metade do carro é nosso. Falei, que isso, mano? Metade do carro é nosso, pastor. Né? Fica tranquilo. Resumindo, aí o cara, no outro dia, comerciante, vocês conhecem a vida dele, minto. Não, foi sábado, isso, foi sábado. Aí sai daqui, depois de alguns afazeres dele, toca para Barra Mansa, vai lá, assina, faz o que tinha que fazer e volta. Deu tempo da gente comer um hot dog, foi um cachorro quente. A gente comeu um cachorro quente, ele entrou no carro de novo e voltou. Aí voltei para casa. Eu falei, amor, aconteceu isso e tal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais? Pastor, o senhor nunca foi ligado nessas questões materiais. Ainda não sou. Mas faço questão de dizer que Deus provê. Questão de dizer. Deus sabe de suas orações. Mas isso se traduz no relacionamento. Está aqui. Intimidade com Deus. Tudo que eu sempre falei com Deus. Sempre foi. Falei isso nas minhas orações agora há pouco. Eu só quero sentir o que o senhor sente. Ponto final. O resto é contigo. Viva isso. Fiz questão de mensurar isso, que são bênçãos. Não por isso. Sempre foi. Sempre foi. Sempre se preocupou. É um retrato. Descansar em Deus é um atributo daquele que conhece a Deus. Deixe isso para os seus filhos. Deixe. Em vários sentidos. Já vi meu pai fazer orações assim. Inúmeras. Eu já falei para vocês. Eu sei que meu pai orar por provisão básica dentro da nossa casa. A gente ir para a igreja, a gente voltar e se deparar com a cesta básica e não me pergunta de onde veio. Não me pergunta. Entendeu? Nem ele sabe. Isso é um exemplo. Isso é uma questão material. E outras? Outras. Enfermidades. Josara, até ontem, anteontem, cheio de dores. A mãe adoentou, Deus sabe das circunstâncias.
a dor? Passou. Passou, entre aspas, né? Tem um tratamento para ser seguido, mas Deus sabe das nossas necessidades. É isso que a gente precisa viver. Sente aqui. Aqui. Saia daqui, se você está. E pelo amor de Deus, se você conhece alguém que está ali, mostra o caminho para ele. Mostra o caminho. Seja você, meu brother, tem 15 anos, tem gente que está ali, está aqui, está lá, na sua faixa de idade. Basta a gente perceber. E na verdade a gente também pode estar em qualquer um desses lugares. Hoje é o momento da gente parar, refletir e entender o que realmente a gente quer. Volto na minha primeira frase. Meu pai tinha razão. Meu pai tem razão. Busque isso. Viva isso. Nós vamos viver um tempo de muitas dores ainda. Muitas. Falei isso hoje cedo com o meu idoso, que ficou chateado comigo que não poderia adorar, cantar aqui dentro conosco. Isso vai piorar muita coisa. Lembre-se, quando a Bíblia ensina, aproveite cada oportunidade. Por quê? Os dias são maus. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Se vocês estão em casa, tem tempo para buscar a Deus, busque. Se a gente que daqui busque, viva, ore, interceda, suplique. E deixei isso aqui ligado para a gente se lembrar disso. Eu já fiz isso algumas vezes. Essas águas precisam balançar. Se ela não se balança, a igreja está morta. Simples quanto parece. Se ninguém mergulha ali, é sinal de que ninguém está nascendo aqui. Ninguém. Aí a gente acha que é só a figura do pastor, do missionário, de todos nós. Traga alguém, ensine alguém, vá a alguém, lute, exorte, ensine, corrija, instrua. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, redarguir e instruir em justiça. A Escritura, a Bíblia, a voz de Deus já foi dita a nós. Só basta a gente vivê-la, aplicá-la. Amém? Se coloque em pé, vamos orar juntos. Se a gente tivesse liberado, eu ia pedir para você dar as mãos uns pelos outros, mas a gente não pode. Não faça isso só em sentimento. Faça isso em sentimento, orando por quem está do seu lado. Tem gente do seu lado, vocês estão em casa, você mora ao lado de alguém, você mora numa cidade, trabalha em algum lugar, você se relaciona com gente. E ore nesse momento comigo. Pai, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Perdoe meus pecados, minhas falhas, minhas mazelas, meus devaneios, minhas inclinações carnais. Senhor, diminua meu eu a cada dia, que somente o Senhor cresça em mim e em nós. Que teu povo esteja orando comigo, Pai, e pedindo para que o Senhor diminua as nossas vontades carnais e só floresça dentro de nós as vontades espirituais. Pai, nós precisamos relembrar quem Tu és, aquilo que o Senhor já fez. Senhor, eu olho para a história da minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô emprestado, com tudo de problemas que sempre tiveram, porque família é isso, Senhor, mas deixaram um legado no meu coração. Deixaram, Pai. Ninguém rouba, ninguém
Ninguém. Em nome de Jesus, ninguém rouba isso de mim. Meu pai estava certo. E eu quero estar com os meus filhos também. Senhor, eu sei que a gente vai ser ludibriado, a gente vai ser assediado de todos os lados. As oportunidades profissionais vão bater na nossa porta e vão suprimir, vão diminuir a voz do Senhor na minha vida. Se em algum momento alguém estava orando por trabalho, Pai, porque estava faltando isso na vida, hoje falta Deus, porque o trabalho roubou. A gente não entende, Pai. A gente precisa de tão pouco para viver, tão pouco. O Senhor mesmo nos ensinou isso. É o pão nosso de cada dia. O Senhor não disse a carne nossa de cada dia. É o básico, é o simples. Mas a gente se perde nisso, Pai. Volte o nosso coração para o mesmo lugar do qual um dia nossos pais estavam, Pai. Relembremos o arroz com feijão. Não tem melhor refeição na minha vida do que a simples alimentação que a minha mãe sempre fez. Não tem. E hoje eu ouço, Senhor, eu vejo uma notícia no Facebook, as pessoas zombando da maternidade, zombando da forma como era ser mãe há 30 anos atrás. Minha mãe simplesmente tentando tirar um sorriso do meu pai, aliviar a carga do dia de trabalho e educar os filhos. Hoje isso para nós é modernidade e é um absurdo. Aonde foi que a gente se perdeu, Senhor? Que o mundo já se perdeu há muito tempo, eu sei, mas nós, aonde que a gente dormiu? Cadê as nossas convicções? Cadê a família tradicional, Pai? O pai do ano é mulher e uma grande cantora é um grande homem. Eu não consigo entender, Pai. Mas o Senhor também não me pediu para entender. O Senhor me pediu para pregar. Não como pastor, mas como cristão. Nos puxe para isso, nos leve para isso, nos empurre para isso. Eu não sei, Senhor, se o Senhor não tivesse empurrado o apóstolo Paulo para cada viagem daquela, eu não sei se ele iria. Porque ele falou isso. Que era o Senhor, era o Teu Espírito Santo que o empurrava para cada daquelas viagens. Ele sabia que cada viagem tinha coisa pior esperando ele. Uma era mordido de cobra, a outra era naufrágio, a outra era chicotada. Só coisas ruins. Mas ele ia empurrado pelo Teu Espírito. Então, se for necessário, nos empurre, mas não nos deixe sair do centro da Tua vontade. Seja ser um pai ou uma mãe, nos empurre para aquilo que o Senhor quer, nos impulsione. Pai, seja na Tua missão, se a gente está negligenciando isso, se a gente percebeu, Pai, que essa pandemia mostrou que a gente estava morto, vivendo uma religiosidade fria, se a gente só está cantando marra daquilo que a gente fez, ou do que alguém fez, acaba com isso, Pai. Acaba com isso. Chega de vaidade, Senhor. Não aguento isso. Não aguento isso na minha vida. Não aguento isso no meu ministério. Porque eu sei, Senhor, que não é brincadeira com tudo que está à frente. Senhor, eu não estou preparado para ver um jovem meu dizer para mim que abandonou a fé. Não estou, Pai. Eu não estou preparado para minha filha dizer para mim que não adora o mesmo Deus que o meu. Não estou e não quero, Pai. Eu sei que nada depende de mim, porque o Senhor só me pediu a jogar a semente. Mas ouve a minha oração, ouve o nosso clamor. Pai, sara a nossa terra. Arrependido a gente está. A gente pode não saber apontar o caminho que a gente entrou, as burradas que a gente fez, as consequências que a gente hoje traz. Isso tudo, Pai, não vale a pena lembrar. Não precisamos lembrar, porque nem o Senhor lembra das nossas falhas. O Senhor os colocou no mar de um esquecimento do qual o Senhor não olha para eles. E não permite que ninguém olhe para nenhum dos nossos e nossas falhas, nem minhas e nem de ninguém aqui dentro, porque somos iguais. Raabe
está na sua genealogia, o Senhor me mostrou isso. Então, o fato dela estar lá, uma meretriz, mulher da vida, ou Davi, um assassino, se o Senhor teve jeito para ele, o Senhor tem para mim. Isso é o Evangelho. Isso eu quero pregar, Pai, até o dia que o Senhor me levar de volta para perto do Senhor. Em nome de Jesus. Deixe-me lembrar do teu poder. Poder e autoridade que o Senhor disse que estava sobre si. E o Senhor estendeu a nós. Autoridade para impor as mãos, expulsar demônios, curar enfermos, salvar os perdidos. Pai, deixe-nos viver isso. Deixe-nos viver isso. A tua palavra nos ensina, e meu pai sempre me ensinou: os sinais seguirão os que creem. Quantas vezes debati esse texto com meu pai? Quantas vezes? Porque eu via o Senhor usando a vida do meu pai para que pessoas fossem curadas. E hoje, mais uma vez, eu sou levado a acreditar naquilo, contrariando talvez as convicções. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e vai ser amanhã, é imutável. Deixe que as minhas filhas vivam isso. Vivam. Eu não quero que as minhas filhas olhem para um homem que usou uma substância química e acredita que ele é diferente do pai dela que bebe muito café. Não. É química do mesmo jeito. A minha mentira nada é diferente do entorpecente do outro. Meu pecado não é diferente da mulher que vendeu o seu corpo. A que vendeu o seu corpo não é diferente do que assassinou. Nada disso importa para o Senhor. A primeira pessoa a inaugurar o céu foi um ladrão. Um ladrão. Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, Senhor, como é que esses ladrões da vida vão crer se a gente está preocupado com a visita pastoral, se a gente está só preocupado com o nosso conforto, se a gente está preocupado com questões minimamente insignificantes? Deus tenha misericórdia. Nos deixe, Senhor, nos deixe ouvir o Teu Espírito, porque é melhor do que as minhas orações. Nos deixe ter um coração queimando para viver a mesma alegria do que o Gonzaga tinha quando há 20, 30, poucos anos atrás saía do alto, não sei de onde, para vir cavalgando, como tantos outros para cá. Pessoas, Senhor, que só tinha um sapato, que era para ir para a igreja. E a gente, eu ando a 2 km da minha casa e venho de carro. Tem coisa errada, Pai. Para proteger os nossos filhos, eles têm que estar em casa. E a gente aqui, não sei. O Senhor me mandou obedecer às leis dos homens, mas já consigo enxergar que está fazendo mal. Minha filha hoje, quando eu chamei, Senhor, para vir à tua casa, ligou a televisão. Está errado, eu sei. Estou falhando? Eu sei. Mas eu sei, Pai, que Satanás está lutando muito para fazer com que pessoas como Felipe Neto seja um grande formador de opinião. Não vencerá. Não. Anitta, uma influenciadora digital, não. Não na minha casa. Que a gente entenda isso, Pai. Sejamos nós pais, ou tios, ou cristãos. Não nos deixe ficar mudos e ver algo errado acontecendo ao nosso redor.
mas que a gente tenha prazer em falar: Moisés ficava na tenda falando contigo e eu vou ficar também. Moisés abriu o mar vermelho, alguma coisa eu vou fazer também. Josué dividiu as tribos, também vou fazer alguma coisa. Atos nos ensina, Senhor, que o Senhor permitiu que Davi vivesse em serviço ao Senhor de acordo com os desígnios do Senhor e depois morreu. Me deixe viver as mesmas coisas, viver para a glória do Senhor, independente das nossas vocações, profissões, inclinações. Acho que cada um aqui, Pai, saiba de si o que precisa mudar, que a gente olhe para dentro e lute essas cadeiras de lugar, que a gente não só levante da última e sente na primeira, mas a gente destrua esses outros 2 assentos da nossa vida, em nome de Jesus. Se alguém, Pai, está orando comigo e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, em casa ou aqui, ou não hoje, mas qualquer outro dia, que essa mensagem seja entrando no coração. Pai, mostre para essa pessoa de uma forma extraordinária quem Tu és. Mas eu sei, o Senhor precisa usar alguém de nós. Eu sei que o Senhor não vai aparecer para ele, nem para ela. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito Santo, mas quem prega é uma pessoa, é um cristão. Que mais pessoas possam estar dizendo comigo: Pai, eis-me aqui. E que existam mais Barnabés ao nosso redor, dispostos a acreditar nas pessoas que estão tropeçando na beira do caminho. Que a graça, que a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, amanhã e até o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja. E a igreja diz: amém. Deus é lindo, Deus te ama, eu também. Boa semana, até quarta. Conte com alguém, conheça alguém que é cristão e se você está em casa, peça a ele uma direção. Se vocês estão aqui dentro, não sabe por onde começar, vou te dar uma dica para como começar. Volta para casa, dobra o joelho e chora. É melhor. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus te abençoe. Eu vou para a porta e não vou te abraçar, mas